Rússia detectou hoje um objeto não identificado no céu da região de São Petersburgo. O espaço aéreo, chegou a ficar fechado pela manhã. Todos os voos desta terça-feira que estavam previstos pela manhã para decolar ou pousar na cidade foram cancelados, segundo informações do Kremlin, tá? O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a ser informado desta situação, mas não deve se pronunciar sobre o caso. O objeto voador ali, que foi visto em São Petersburgo, foi detectado pelo serviço de emergência da cidade. A imprensa local... Os livros sobre este assunto. De acordo com Springfield, havia um local dentro da base de Wright-Patterson, chamado de Hangar 18, onde teriam evidências surpreendentes de materiais ufológicos, como detritos e até corpos de seres alienígenas guardados a 7 chaves e longe dos olhares curiosos. Springfield teria coletado dados suficientes para tentar provar que isso era verdadeiro, e não uma suposição. Um relato ainda mais ousado, ele disse que um conhecido de nome Richard Mark levou sua esposa ao Museu da Força Aérea, anexo à base Wright-Patterson, para um passeio. Enquanto a esposa de Richard se encantava com o foguete V-2 alemão, capturado pelo exército americano, ele se afastou e acabou se perdendo nos corredores. Tentando seguir seu instinto, Richard andou por um corredor até chegar em uma porta dupla, com um adesivo colado, onde se lia as palavras "Fora do limite". Curioso e sozinho, Richard seguiu e não demorou muito para dar de cara com um ser de estatura baixa, olhos grandes, desprovido de nariz, a boca parecia uma pequena fenda. A criatura que ele achou incrível olhou fixamente para ele. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, até que Richard, que parecia estar entorpecido com aquele encontro, arriscou um "Ai". Ainda de acordo com o que Richard disse a Springfield, a criatura teria apontado um dedo longo para o seu rosto, quando o alarme do local soou. Imediatamente, o pequeno ser saiu correndo para o lado oposto. Richard fez o mesmo, indo para a direção de onde veio. Durante o corre-corre, o homem viu que havia vários policiais no interior do museu, mandando as pessoas evacuarem o prédio. Ele logo se encontrou com sua esposa e os dois saíram de lá com os demais. Mais tarde, Richard ficou sabendo que a evacuação teria sido ordenada porque houve uma fuga da base, mas não disseram quem havia fugido. Foi então que ele contou a sua esposa sobre seu encontro inusitado num dos corredores do museu e, posteriormente, ao ufólogo Leonard Springfield. Curiosamente, Richard conhecia um coronel aposentado da Força Aérea que lhe disse, na época, que 2 criaturas alienígenas eram mantidas vivas em Wright-Patterson, numa incubadora desenvolvida exclusivamente para elas. Springfield declarou: alienígenas vivos, soltos. Existe um monopólio das informações no mundo. Grupos com forte poder político, econômico e militar que se apoderam de determinadas informações e o objetivo é exatamente utilizar essas informações em benefício próprio. Então eles contratam pessoas que se dizem especialistas, cientistas e tudo que é iólogo para desmentir todo qualquer avistamento, por mais sérias sejam as pessoas estudiosos que digam vi, constatei, presenciei, eles vão criar toda uma teoria para tentar acobertar o assunto, tirar o foco das pessoas daquela temática e poderem se aproximar mais de todo aquele estudo para ver que tipo de vantagem pode obter às custas daquilo ali e mantendo a população, como sempre, na ignorância. Eles vão criar todo tipo de subterfúgio. Dá uma olhadinha sobre o processo, sobre o projeto Blue Book logo adiante. Os quase 20 anos de atividade do projeto Blue Book, foram coletados 12.618 relatos de OVNIs, dos quais 11.917 foram explicados como cobertura de nuvens, exercícios da Força Aérea ou miragens. Mas 701 casos permaneceram sem explicação plausível. Em 1900... Conhecimento é poder. E nem todo mundo quer dividir o pouco que sabe com as pessoas, porque isso pode representar, de certa forma, um enfraquecimento aos seus propósitos espúrios. Algumas pessoas entram em contato comigo perguntando, e os seres de capela, é verdade que eles estão entre nós? Tem como ocultá-los? Todos já sabem disso. Bom, vamos dar uma olhadinha no que diz aqui no livro Um Vermelho Encarnado no Céu, na página 174, ainda no capítulo 11, que diz assim, apenas num rápido raciocínio, se pudéssemos viajar a formidável velocidade de 300 mil km por hora, cerca de 5 vezes mais rápido do que a Voyager, chegaríamos à Lua em pouco mais de 1 hora. Mas para chegar ao sistema da estrela Capella,
distante 42 anos-luz. Precisaríamos viajar 150 mil anos nessa velocidade. Supondo a existência de um ser extraterrestre naquelas paragens, uma criatura nascida e evolucionada num mundo tridimensional como o nosso, por mais adiantado que fosse, ainda assim seria algo de corpo denso, um ciclo vital limitado e físico frágil. Por lógica, não poderia fazer uma viagem assim tão longa. Morreria antes de chegar, né, num quinto da viagem. Então, num outro raciocínio, considerando a mesma velocidade de 300 mil km por hora para chegar a Pleiades, distante 400 anos-luz, precisaríamos viajar 1,5 milhão de anos. Todavia, Billy Meier, defendido por uns e atacado por outros, sem aqui entrarmos no mérito da questão, em 1975 disse fazer contato com Senjase, que vinha do aglomerado das Pleiades. A nave viria à Terra em apenas 7 horas. Essa informação é de Senjase, segundo Maia. Numa conta rápida, isso seria possível se aqueles alienígenas viajassem 600 mil vezes mais rápido que a luz. Essa velocidade pode ser comparada à dos espíritos, seria a rapidez do pensamento, mas seres sólidos, segundo a nossa ciência, não fazem isso. Né? Para se comunicar um extraterrestre sólido, faria uso de tecnologia avançada, operada à distância, como o projeto SETI, né, o SETI, SETI, que procura essas inteligências através de radiotelescópios, tentando receptar sinais inteligentes em forma de ondas, especialmente de rádio. Então, a teoria ultraterrestre surgiu em razão da imaterialidade do fenômeno UFO. Se a manifestação alienígena for exótica, um ser que faz presente e desaparece logo em seguida, de modo misterioso, aparentando operar em outra dimensão do espaço-tempo, então temos que estudá-lo com outras técnicas. Isso porque estaria além da nossa realidade física. E por estar além dela, teríamos de dar a ele outro nome, para não misturar as coisas e confundir tudo. Se houver a mistura, o entendimento lógico ficaria mais difícil e o rótulo de louco seria mais facilmente estampado e divulgado por opositores. A essa outra criatura, dotada de um corpo menos material, damos o nome de entidade ultraterrestre. Trata-se de um ET de antimatéria. Então, algumas pessoas entraram em contato comigo, falando que acompanham o trabalho de um instituto que há 40 anos, não vou falar o nome do instituto aqui, estuda uma série de coisas. E segundo essas pessoas, gente, se esse instituto estuda há 40 anos mesmo essas coisas, eu não sei o que esse instituto está fazendo no planeta Terra. Porque, segundo o material que essa pessoa me mandou, se faz uma confusão danada, dizendo que os seres os ultraterrestres, são os ETs de antimatéria, são seres do reino angelical, gente, ou do reino elemental, chegam a fazer essa confusão. Elemental, é outro reino paralelo, e angelical faz parte, não é nenhum reino à parte, vamos considerar uma categoria evolutiva de espíritos que chegam lá. Os reinos angelicais estão acima da 7ª dimensão, são dimensões em que habitam seres que tanto hominais quanto elementais evoluíram a ponto de chegar ao nível de anjos. Tá? E não há necessidade deles se apresentarem como esses seres da 4ª dimensão de antimatéria. O que tem que ficar bem claro para as pessoas, tanto existe o extraterrestre sólido, parecido com o nosso corpo, mas ainda assim mais flexível em termos de materialização e desmaterialização, se for o caso, e o o extraterrestre de antimatéria, que também vive na 4ª dimensão e desencarna também. Agora, as pessoas vão dizer, mas por que existem esses seres de antimatéria? Segundo os nossos amparadores e entidades, tá? Amparadores são extraterrestres que trabalham conosco, e as nossas entidades são seres espirituais. Eles dizem que esse ET de antimatéria, ele existe na 4ª dimensão para sustentar o 4º elemento da 4ª dimensão, que é a dimensão de tempo. Nós teremos vídeos aqui no canal trazidos por entidades explicando melhor esse assunto. Eu vou esperar que eles expliquem isso para vocês. Tá? E aqui dizemos, o autor continua: quem fecha a porta ao conhecimento fica prisioneiro da própria cultura. E é certo que nem todas as culturas juntas nos dariam um entendimento integral de tudo.
Então veja bem, vocês acompanharam os vídeos do início desse estudo, né? Aqui, ó, nas investigações do fenômeno UFO, levadas a efeitos oficialmente nos Estados Unidos, somente a hipótese extraterrestre foi considerada. Então, um homem chamado Eduardo Condon começou a explicar o fenômeno UFO por outro ângulo, porque estudava-se o fenômeno UFO como seres vindos de outros planetas com o intuito de arrumar alguma coisa, arranjar alguma coisa aqui na Terra. O projeto Blue Book, por exemplo, foi criado com uma das finalidades de investigar se tinha extraterrestres querendo dominar o nosso planeta, atacar o nosso planeta e invadir, ou se estavam mancomunados com os russos, por conta da Guerra Fria, que foi a Terceira Guerra Mundial. Bom, e eles diziam, nem tudo é de extraterrestre. Há seres que já vivem aqui na Terra há muitos milênios. Eles já nem voltam mais para o planeta deles. E vivem aqui em civilizações intraterrenas, em corpos menos densos, de antimatéria. Então, muitas vezes eles fazem aparições em público e os equipamentos humanos utilizados para rastreá-los não conseguem confirmá-los, porque tudo deles vibra numa outra frequência. Tem uma parte que ele diz assim, na época a equipe foi muito criticada porque desconsiderou as provas testemunhais e atribuiu tudo a eventos da natureza ou coisas produzidas pela mente do observador. Isso apenas mostrou ao mundo a estratégia do governo norte-americano para silenciar. Então eles diziam assim, bom, não encontramos uma explicação para isso, para aqueles fenômenos de materialização e desmaterialização. Isso só pode ser alucinação, histeria coletiva. E não era. Não era. E muitas aparições de extraterrestres que são vistas por aí não são exatamente de extraterrestres, são de seres que já vivem aqui mesmo há muito tempo, porque se eles vierem mesmo do local que falaram, levaria muito tempo para chegar aqui. Ou seja, eles já estavam aqui há muito tempo. Eles podem até ter chegado após uma viagem muito longa, mas descobriram uma forma de ir e vir que perfura o espaço-tempo. Vamos lá. Sem Jazz, por exemplo, que é a nave que aquele rapaz disse que via, né, o Meyer. Sem Jazz voava 600 vezes mais rápido que a luz para vir à Terra. Isso, ao menos, é um exemplo de que a rapidez da luz nada resolveria. Se considerarmos a possibilidade de um ser sólido, digamos extraterrestre, fazer uma transmutação insólita e transformar-se em energia, ou seja, se desmaterializar do seu corpo e virar um raiozinho, depois viajar pelo universo, pelo cosmos, mantendo-se vivo no mundo dos fótons, para em seguida se converter no mesmo corpo sólido de antes, então se a criatura num quanto de luz continua vivendo, passando a ter uma bioforma que estaria além da matéria física, postado no mundo invisível das partículas, corpo de energia em outra dimensão do espaço-tempo, então teríamos aí a teoria ultraterrestre. Foi isso que passou a considerar o fenômeno UFO, porque o corpo denso de um ser extraterrestre não suportaria, assim como nós não suportaria, mas o de um ultraterrestre suportaria, porque ele é de antimatéria. Não faria uma transmutação insólita se fosse sólido, como nós seres humanos, e nem se transformaria em energia. Nessa condição, seu corpo morreria. Como um ultraterrestre consegue? Porque o corpo dele tem uma outra condição física. Ele consegue se materializar e se desmaterializar sem morrer, embora ele desencarne um dia. Ele não é anjo e não é elemental, tá, pessoal do Instituto de 40 anos de existência? Então aqui, né, a gente entende que os pesquisadores, inclusive do Pentágono, não estavam muito aptos a entender isso aí. E aqui na página 182, no segundo parágrafo, a hipótese ultraterrestre é semelhante ao postulado espírita do corpo menos material, que se diz existir em outros orbes do infinito. É ultra porque está além da matéria densa, afirmam os especialistas. Entidades biológicas de outra natureza plastificam sua forma corpórea e seus UFOs na Terra, se fazendo presentes sem que saibamos disso. O fenômeno ufológico nos mostra a materialização feita por entidades alienígenas de outras esferas diferente da nossa, e são elas que dizem aos contatados que vieram de outro orbe do infinito, distante da Terra. Quem não considera esses relatos
com certeza está mais distante de compreender o fenômeno UFO do que as testemunhas. São elas que afirmam a existência dele, e sem o relato delas, para nós, não haveria UFOs. Então, hoje em dia, não dá para falar em ufologia acreditando que os extraterrestres todos vêm do além-terra, de outros planetas. Para se falar em ufologia hoje de modo lúcido, você tem que entender que já existem seres aqui habitando há muito tempo no nosso planeta, que aprenderam a viver aqui, alguns como híbridos, outros como ultraterrestres, e aqueles que vêm como extraterrestre mesmo, sólidos, de corpo sólido, extraterrestre clássico, eles descobriram, de certa forma, como viajar pelo universo através de buracos de minhoca. Ou seja, eles conseguem dobrar o espaço-tempo de uma ponta a outra, sem ter que passar necessariamente por aqueles milhões e milhões de anos para chegar a um outro local. Se você não tiver cabeça e mente para entender essas coisas, é melhor nem embarcar conosco nesta reveladora e libertadora e ascensional viagem.